Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos fazer a análise pré-jogo da partida contra o Real Betis, o adversário mais complicado que o Barcelona vai ter pelo Campeonato Espanhol de agora até o Clássico do 11 de maio. E é o jogo mais complicado porque é um time que vem de 6 vitórias consecutivas, é um time que conseguiu tirar pontos do Barcelona no primeiro turno em dezembro do ano passado, é o time que para mim tem o 5º melhor elenco do Campeonato Espanhol. Se esse não fosse o Super Barça do Hansi Flick e os seus comandados que praticam o flic-flaca, dava até pra gente pensar em ficar pessimista. Mas antes da análise começar, deixa eu te fazer o lembrete, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Dessa forma você não perde nada que sai por aqui e ainda nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Feito o pedido, vamos lá! O que esperar desse jogo entre Barcelona e Real Betis? Ambos os times vivem uma fase muito melhor do que quando se enfrentaram lá em 7 de dezembro pelo primeiro turno de La Liga. O Betis se reforçou na janela de janeiro, encontrou uma forma muito mais consistente de jogar e vive provavelmente a sua melhor fase, tanto no quesito resultados quanto desempenhos, em relação aos últimos anos. Só que o Barça, a gente sabe bem, também evoluiu bastante. Conseguiu superar aquele momento tenebroso das últimas rodadas do final do ano passado, está invicto no ano de 2025 e quando enfrentou o Betis em janeiro desse ano, até goleou, meteu 5-1 nos caras na partida que aconteceu em Montjuic pela Copa do Rei. O time da Andaluzia joga num 4-2-3-1, aonde esses dois volantes aqui embaixo dividem responsabilidades ofensivas e defensivas. Os laterais são mais econômicos no apoio, costumam guardar mais posição e ajudar na defesa do que se projetar no ataque. E acabam deixando os dois pontas para tentar resolver lá no campo ofensivo nas jogadas individuais e um meia ofensivo que é quem acaba ditando qual direção as jogadas têm que tomar. Se ele quiser que o jogo flua para o lado esquerdo, a equipe inteira vai se posicionar para permitir que isso aconteça. Se ele quiser que o jogo flua para o lado direito, é para lá que a galera vai correr. Existem algumas semelhanças entre o esquema tático do Betis e do Barcelona, mas até pelas limitações de elenco, o Betis não tem jogadores do nível que o Barcelona possui. O esquema tático pode até ser muito parecido, mas a maneira de propor jogo ela é bastante diferente. A pressão ofensiva do Betis não é constante, os laterais não apoiam tanto, os volantes não são tão criativos, os pontas não têm tanta eficácia assim nos dribles, mas eles tentam. Ou seja, o Betis é, em momentos específicos da partida, o que o Barcelona consegue ser durante os 90 minutos. O nosso adversário tem 3 desfalques que costumam aparecer no time titular. O mais importante deles, sem dúvida, é o Isco, capitão do time, o jogador mais cerebral, o melhor jogador, tanto em números quanto em desempenho, quando você olha para todas as partidas do Real Betis na temporada e olha que ele começou o ano com uma lesão gravíssima que o tirou da maior parte da primeira metade da temporada. Tomou cartão amarelo contra o Sevilla no derby que aconteceu no último fim de semana, tá suspenso e é um problema a menos para a cabeça do Hansi Flick. Os outros 2 desfalques são desfalques por conta de lesão. Estamos falando do volante Marc Roca e de um velho conhecido da torcida blaugrana, o Abde ou Abde Eslazuli. Com isso, a tendência é que o Manuel Pellegrini mande a campo um Betis que tem a seguinte escalação. No gol, o veteraníssimo Adrián, que não era para ser o goleiro titular do time nessa temporada, mas como o Rui Silva foi negociado com o Sporting de Portugal na janela de janeiro, está assumindo essa responsabilidade nessa segunda metade da temporada e está fazendo um papel ok. Não é um dos grandes destaques da competição, mas também não está comprometendo. Na lateral direita vai jogar o Sabali, que é um jogador tímido nos apoios ofensivos, mas que tem muito vigor físico e uma entrega tática que o torna um trunfo valioso no aspecto defensivo. Nessa temporada tem 0 gols
tem uma assistência, se projeta muito pouco na linha de fundo, costuma entregar a bola para o ponta e guardar a posição para fazer o balanço defensivo, mas obviamente, como qualquer lateral, se der o espaço, ele vai se projetar vez ou outra ao longo da partida. Chama a atenção a sua forma física, no melhor estilo Zé Roberto. Já tem mais de 30 anos, mas continua correndo atrás dos atacantes como se fosse um garoto de 22. O que, convenhamos, vai ser a grande prioridade do Pellegrini na hora de montar o time, ciente que ele vai enfrentar o melhor ataque do mundo, o líder do campeonato, e que ali por aquela banda vai cair o Rafinha, um dos grandes favoritos a ganhar a bola de ouro. Se você fosse o técnico e tivesse esse cenário à sua frente, você ia escolher um lateral que fique espetado no campo de ataque o tempo todo, ou você ia meter um Sabali da vida para tentar atrapalhar o ataque do Barça? Dá uma segurada lá embaixo, fica de mão dada com o zagueiro, não deixa o Rafinha fazer chover dentro da partida, que já tá bom demais, paizão. Na lateral esquerda, o titular na maior parte da temporada foi o Romain Perraud, um lateral francês de muita vocação ofensiva, que faz as ultrapassagens no ponta, costuma ajudar bastante na construção das jogadas, tá o tempo todo buscando cruzamento, assistência. Só que ele não vinha sendo eficiente nessas ajudas no ataque e, portanto, apesar de ter uma vocação ofensiva significativa, não estava sendo impactante no jogo ofensivo do Betis. O resultado disso é que nas últimas rodadas ele perdeu espaço. Quem vem sendo o titular é o Ricardo Rodrigues, que no passado, quando era bem mais jovem, até foi um lateral de muita vocação no ataque, mas que recentemente tem jogado até mais vezes como zagueiro do que como lateral. No Betis, ele vai dar uma segurada lá embaixo, fazer na esquerda o que o Sabali faz na direita, e apesar do Pellegrini ter a opção de montar um time mais ofensivo com o Perraud, o que as últimas rodadas mostram e o que o jogo pede é que ele monte um esquema mais defensivo com o Ricardo Rodrigues. Na zaga, não tem muito mistério e nem muito rodízio. A dupla que atua é formada por Diego Llorente, da base do Real Madrid, e Marc Bartra, velho conhecido da torcida blaugrana, formado em La Masia. Apesar de no Barcelona o Bartra não ter conseguido se consolidar e viver uma longa carreira vestindo azul-grená, lá no Betis ele já é ídolo da torcida, é o líder da defesa e o jogador que tem a maior responsabilidade de fazer a bola chegar no meio-campo. Toda vez que o Betis sai construindo de baixo, é pelo pé do Bartra que a jogada se inicia. Na volância, nós devemos ter o Johnny Cardoso, uma peça imovível do time do Pellegrini, e também o Sergi Altimira, que é um jogador que se alterna com o Pablo Fornals, dependendo do que a partida está pedindo. Para amanhã, a tendência é que o Pellegrini, já falei outras vezes no vídeo, mas não custa repetir, monte um time mais defensivo, jogando fora de casa contra uma equipe favorita, o que os treinadores costumam fazer. Nessa situação, jogam o Cardoso e o Altimira. Se ele quiser montar um time mais ofensivo, de melhor toque de bola, de mais movimentação e apoio no ataque, aí ele coloca o Fornals ao lado do Cardoso. Como meio ofensivo, normalmente quem joga é o Isco, mas, como nós já falamos anteriormente, ele está suspenso e quem vem para o lugar dele é um substituto de bom nível, o Giovanni Lo Celso, ou Lo Celso, se você preferir. Quando o Isco esteve lesionado e o Lo Celso esteve saudável, porque ele também sofreu com muitas lesões ao longo da temporada, ele foi o grande destaque do Betis no campeonato. Então não é um jogador que pode ser menosprezado. Nas pontas vão jogar o Antony e o Jesus Rodrigues, dois jogadores que dentro do sistema do Real Betis precisam fazer um sacrifício defensivo, ajudando os laterais a não ficarem sobrecarregados, mas que também são responsáveis pela puxada no contra-ataque. Tem que ter muito pulmão, tem que ter muita energia e não é incomum, principalmente, que o Jesus Rodrigues acabe substituído no segundo tempo justamente pela exigência física da posição em que ele joga. No ataque, joga o Cúcio Hernandes, uma contratação feita na janela de janeiro, só tem 6 partidas com a camisa do Real Betis. No início não estava conseguindo ser muito assertivo nas finalizações, mas nas 2 últimas rodadas fez 2 gols e começa a ganhar um pouco da confiança do torcedor andaluz. No quesito estilo de jogo, ele é um atacante colombiano como esses que a gente vê na Libertadores.
Ele não tem muito refino técnico, ele não é um grande matador, não é o tipo do atleta que vai te chamar a atenção, fazer brilhar os olhos quando estiver atuando dentro de campo, mas tem muita raça, corre o tempo todo, e se você der mancada, se ele tiver uma oportunidade clara, ele tem a capacidade de guardar. É o famoso esforçado, embora não seja craque. Resumindo, não é um time que você tenha jogadores da mais alta prateleira do futebol mundial, mas são vários jogadores perigosos. Se o Barcelona não jogar 100% concentrado, pode acabar tendo problemas. E dentre esses jogadores que podem nos criar problemas, tem 3 que se destacam um pouco mais. Você sabe o que a gente vai fazer agora. Tá na hora da gente trazer nesse vídeo o top 3 dos caras. Nessa parte do vídeo a gente sempre enumera os 3 jogadores mais importantes do adversário do Barcelona e como que nós podemos nos comportar para impedir que eles sejam impactantes na partida. Em terceiro lugar, Antony veio do United ridicularizado, sendo símbolo de baixo nível esportivo. Todas as páginas da internet faziam meme com ele, mas no Betis parece estar se reencontrando. Já caiu nas graças da torcida pelos contra-ataques que puxa, pela capacidade de prender a bola no campo de ataque, fazendo dribles próximo da linha lateral e da linha de fundo, principalmente quando o Betis está em vantagem no placar. A torcida gosta de vê-lo usar essa sua característica. O começo dele foi excepcional. Nas primeiras partidas ele foi o melhor em campo 4 vezes consecutivas. Recentemente deu uma caída, já vem de 4 jogos sem ter participação em gol, mas continua muito confiante. Chuta de longe para testar o goleiro. É um atleta perigoso na puxada de contra-ataque e não lembra nem um pouco aquele do Manchester United. Mas na prática a gente sabe que em Montjuïc o ponta-direita dos caras vai passar muito mais tempo correndo atrás do Baldé e tentando não ser driblado do que tentando driblar o lateral do Barça. E é justamente isso que o Barcelona tem que fazer para impedir que o Antony tenha impacto na partida. Deixa ele longe do gol, faz ele se desgastar no campo defensivo, tira dele a oportunidade de puxar contra-ataques com energia para conduzir a bola até o final. Dessa maneira, é muito difícil que ele consiga fazer contra o Barça o que fez nas suas primeiras partidas quando atuou no Campeonato Espanhol. E, obviamente, em 90 minutos, em algum momento o Betis vai construir uma jogada. Em algum momento a gente vai precisar se defender perto da própria área. Nesses momentos, eu sou mais o Baldé. Tem mais velocidade, tem mais vigor físico e melhorou muito a sua capacidade de defender o 1 contra 1 sob a tutela do Hansi Flick. Mas, pelo seu início promissor e pela narrativa de superação que costuma sempre fazer os atletas atuarem com muito mais motivação e confiança, o Antony aparece aqui, em terceiro lugar, no nosso top 3 do Real Betis. Em segundo lugar, Marc Bartra. Na ausência do Isco, é o capitão do Real Betis. Como o Isco não vai jogar amanhã, ele deve ser o capitão, é o líder da defesa, é o principal jogador para fazer a bola chegar nos meio-campistas quando o Betis sai construindo de baixo e é um grande ídolo da torcida alviverde pelas atuações de bom nível que costuma demonstrar e pela sua participação de suma importância no título da Copa do Rei em 2022. Mas não só por esses elementos complementares a gente olha para o Marc Bartra e coloca ele aqui em segundo lugar no top 3. Ele também é o líder de desarmes na defesa do Real Betis, é um jogador muito importante no jogo aéreo ofensivo e defensivo e, quando não precisa correr atrás dos atacantes, costuma ser um zagueiro bastante complicado de ser batido. Quando precisa correr atrás de jogadores mais velozes, a gente lembra que o desempenho dele não costuma ser assim tão bom. Portanto, se o Betis quiser ter alguma chance de sair da Catalunha com pontos depois de jogar contra o Barcelona, é um catalão formado pelo Barcelona que vai ter que ser o principal responsável por segurar o melhor ataque do mundo. E quem tem a missão de não deixar o Bartra sair de Montjuïc se sentindo um grande herói, sem dúvida alguma vai ser o nosso Lewandowski. É o artilheiro da temporada entre as grandes ligas europeias,
artilheiro do Campeonato Espanhol, brigando pela chuteira de ouro com o Salah, vem numa sequência de partidas consecutivas em que faz gol pelo Campeonato Espanhol e com a sua inteligência e capacidade de leitura de jogo vai ter que decidir com muita frieza o momento de sair da área, tirar o Bartra da zona de conforto e abrir espaço nas suas costas para a projeção do Yamal e do Rafinha, ao mesmo tempo que ele vai ter que saber quando tá na hora de ficar lá perto do gol, brigando com o adversário para tentar encontrar o espaço para finalização. E é por isso que eu acredito piamente que, apesar do desafio ser grande, Lewandowski já venceu desafios maiores e amanhã não vai ser diferente. Vai ter gol do polonês. E é pela sua missão de parar o artilheiro blaugrana e pelo desempenho que vem demonstrando desde que colocou a camisa do Betis pela primeira vez que o Marc Bartra aparece aqui, em segundo lugar, no top 3 dos caras. Em primeiro lugar, Johnny Cardoso. Se você me falasse no começo da temporada que eu ia chegar em abril colocando o Johnny Cardoso como o jogador mais importante do Real Betis, eu ia te chamar de maluco. Primeiro porque, sem dúvida alguma, aqui tinha que estar o Isco. Mas como ele está suspenso, não aparece na conversa. Em outros momentos da temporada, mesmo com o Isco lesionado, quem tinha que estar aqui era o Lo Celso, mas como ele não vem 100% para a partida, é complicado a gente imaginar que ele vai ser assim tão impactante. E ainda tem um terceiro motivo para eu achar que seria loucura afirmar isso no começo da temporada. Naquele momento, o Johnny Cardoso não era um nome assim tão conhecido e nem parecia que seria tão importante. Mas, principalmente nesses últimos 3 meses, ele vem fazendo gols importantes em jogadas de bola parada ou com bola rolando, fez gol no derby contra o Sevilla, fez gol contra o Real Madrid na vitória no Benito Villamarín, e é o jogador que defensivamente tem múltiplas funções. Ele precisa estar em vários lugares do campo, pressionando jogadores diferentes para fazer com que a defesa do Real Betis consiga funcionar. E ele faz. O grande problema para o Cardoso é que na partida de amanhã ele vai enfrentar meio-campistas de um nível que ele não enfrentou ainda nessa temporada. A dupla Pedri e De Jong, com a sua capacidade de troca de passes e o entrosamento que tem, dificilmente vão poder ser desarmados sem falta. E no quesito construção, ele que não é assim tão refinado, faz um feijão com arroz direitinho, mas brilhante não é, vai ter muita dificuldade para conseguir vencer a pressão ofensiva da equipe que mais rouba a bola no campo de ataque entre todas as equipes das grandes ligas europeias. E é por exercer múltiplas funções, tanto no ataque quanto na defesa, pelo desempenho recente que vem apresentando e pela importância de fazer o jogo da sua vida se o Betis quiser sair com pontos de Montjuic, que o Johnny Cardoso aparece aqui, no top 1 do top 3 dos caras. É o top 3 da quinta força do futebol espanhol, na minha opinião. Portanto, não aparecem jogadores com a pompa de quando a gente fez a análise pré-jogo contra Real e Atlético de Madrid, mas também aparecem jogadores com muito mais potencial técnico do que aqueles que nós analisamos quando vamos falar de Alavés, do Sevilla, de times do meio da tabela para baixo. De uma forma ou de outra, o Barcelona é favorito por jogar em casa, pelo ataque que tem, pela inteligência do Hansi Flick, pelo talento de Pedri, Yamal, Rafinha, De Jong, Lewandowski, enfim, por ser o Barça. E por falar nesses talentos, quem é que vai ter a missão de fazer acontecer esse favoritismo em campo que a gente está discutindo aqui na teoria? Você vai saber agora, porque está na hora da aposta da escalação. Lembrando que aqui não é a escalação oficial, isso a gente só vai saber 1 hora antes da partida, mas é aquilo que a gente acredita que o Hansi Flick vai lançar mão na partida que está sendo analisada, pelo que a gente acompanhou nos treinamentos durante a semana e pelo que a gente vem percebendo ao longo dos últimos jogos. Ou seja, nem é a escalação que eu faria, é a escalação que eu acho que o Flick vai fazer. E pelo que podemos observar, o time deve ser Chesney, Koundé, Cubarsí, Araújo, Baldé, De Jong, Pedri, Fermin, Ferran Torres, Rafinha e Lewandowski. Aqui eu estou me arriscando um pouco, considerando que
pelo excesso de minutos que eles vêm tendo desde a data FIFA e pela forma que eles terminaram desgastados o último jogo contra o Atlético de Madrid, dois dos nossos jogadores mais importantes vão descansar nesse duelo que é crucial rumo ao título do Campeonato Espanhol. Se houver outro jeito, o Hansi Flick não vai poupar nenhum dos dois, mas eu acredito, pelo contexto que nós estamos analisando, que não vai ter outro jeito. O Flick vai precisar dar um tempo de descanso para o Yamal e para o Iñigo, algo que meses atrás, se a gente falasse, seria motivo para desespero, mas que recentemente a gente vem percebendo que quando o Barça roda elenco, individualmente o nível pode cair, mas coletivamente o time consegue implementar o mesmo nível de desempenho. Simplificando, sem Yamal e Iñigo, é claro que o Barcelona fica menos forte, mas continua sendo forte o suficiente para ganhar a partida de amanhã. Meu palpite é 3-1 para o Barça, com o Lewandowski abrindo vantagem na liderança da artilharia do Campeonato Espanhol, se aproximando do Salah na briga pela chuteira de ouro. O egípcio tem 27 gols e o polonês tem 25 no momento. São os dois que estão mais perto de conseguir o feito. E claro, o mais importante de tudo, colocando mais 3 pontos no bolso e garantindo pelo menos 3 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, que no momento é o segundo colocado e tem uma partida complicada contra o Valência horas antes do jogo contra o Barça. É a minha opinião. E a sua? Você quer concordar ou discordar de alguma coisa que viu nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo isso, você, de graça, sem gastar nenhum centavo, nos ajuda a continuar crescendo e não perde nadinha do conteúdo que a gente produz por aqui. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.